Bom dia, igreja. Privilégio estar mais uma vez com a Aero Church. Bom demais. Conversei bastante com o pastor Zé essa semana. Agradeci bastante pela confiança, confiança do convite. Bom demais estar com a igreja. Eu sempre gosto de falar isso, a gente deve muito a essa igreja. Se estamos pastoreando uma igreja hoje lá em Diadema, porque fomos enviados pela Igreja Mãe, então a gente tem gigante gratidão aqui pela Igreja do Aeroporto. É nossa igreja ainda, o pastor Zé é meu pastor, né? Não aquele que nada me faltará, né? Mas é o pastor que é parceirão, que me pastoreia, que a gente sempre conversa. E um privilégio, uma alegria estar com vocês. Quero falar de algumas realidades do nosso coração, realidades difíceis de a gente talvez encarar, né? Realidade que somos pecadores, e o que seria da gente se não fosse a graça, né? A necessidade de perdão, a necessidade de mudança. A gente está falando de maturidade na nossa igreja. Eu sou um dos pregadores lá. E às vezes o próprio pregador enxerga nele imaturidade, né? E muitas vezes a gente corre o risco de estar numa igreja, né? E muitas vezes não viver aquilo que a gente está ouvindo, cantando, né? Então por isso é um desafio. Então eu queria que agora você fizesse a tua oração, você e Deus. Sei que você já orou em bastante momentos aqui, mas agora nesse momento específico de oração, da pregação, que você abrisse teu coração para Deus aí. Talvez falando daquelas áreas que ninguém sabe, só você e Deus. Talvez aquelas áreas que você tem vergonha. E que nesse momento aqui, esses poucos segundos, ou talvez esteja tudo bem, né? Então você engrandece a Deus e agradece a Deus por esse tempo que está tudo bem. Mas esse é o momento para a gente ser trabalhado, né? Obrigado, Lucas, obrigado à equipe de adoração. Fui muito ministrado pela palavra, da palavra cantada, né? Então, que nesse momento, mais uma vez, assim como estamos sendo ministrados, que esse tempo de pregação também ministre seu coração. Então, coloca diante de Deus aquilo que você precisa colocar e que a palavra dele fale com a gente nessa manhã mais uma vez. Obrigado, Pai, pelo que cantamos para o Senhor, pelos desafios das palavras que cantamos, sobre ser uma aliança, sobre pedir perdão, sobre te querer, sobre prosseguir para o alvo. Também essa palavra que o Lucas trouxe sobre a nossa palavra, os nossos votos, nos ajuda a cumprir realmente com alegria os votos que fazemos ao Senhor. Às vezes diariamente, às vezes semanalmente, ou talvez algum voto que fizemos lá atrás. Nos ajuda a termos alegria em cumprir esses votos, em cumprir nossa parte da aliança. Obrigado porque a sua parte é muito bem feita. Obrigado porque a gente se sente muito amado, muito cuidado pelo Senhor, Pai. Nos ajuda a fazer com que o Senhor também se sinta amado com a nossa parte desse nosso relacionamento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem vai falar muito sobre relacionamentos. Relacionamento, principalmente seu relacionamento com Deus, mas também muito nossas relações. Geralmente, minhas mensagens, elas ficam em 6, 7 páginas. Essa de hoje deu 3 páginas, então pode ser uma devocional. Mas eu quero começar com Isaías. Vou ler sempre na versão Almeida, revista e atualizada, a ARA. Isaías 29:13. O Senhor disse:
Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tem um pastor da Aliança, o pastor André, missionário, eu lembro dele falando uma vez que o momento que o crente mais corre risco de mentir é na hora das canções, na hora do louvor. A gente diz tanta coisa para Deus, né? E esse versículo aqui, Isaías 29:13, está falando mais ou menos isso, né? O povo canta e tudo mais, mas o coração está longe. Isso é um desafio para mim. Espero que não seja tão desafio assim para você também, mas para mim é um grande desafio viver isso que a gente canta, viver o que a gente acredita, o que a gente prega. E essa mensagem é muito para mim, tá, gente? Tem uma frase que diz assim, de um outro pastor também da Aliança, Fernando Pedro. Ele pregou uma vez em 2023, ele pegou num acampamento dos jovens no Acre, e essa frase ficou no meu coração. Diz assim, ó: somos capazes de obedecer a Deus, fazer todas as coreografias da religião e, no final, não amá-lo. Olha de novo. Somos capazes de obedecer a Deus, fazer todas as coreografias da religião e, no final, não amá-lo. Ou seja, é algo... você faz certinho, você cumpre tudo que tem que fazer, mas é algo religioso, né? É algo não sincero. Faz certinho, cumpre certinho, mas no final é algo meramente religioso. É só uma coreografia. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe aquela canção, Não Existe Nada Melhor do que Ser Amigo de Deus? Conhece essa canção? E sempre que a gente canta essa canção, não dá uma impressão que você é esse amigo aí da canção? Não dá uma impressão, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Olha só, essa canção está falando de um amigo, mas toda a letra da canção está falando de coisas que a gente recebe através da amizade de Deus. São coisas que a gente só recebe. Olha o que eu recebo sendo amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Tudo coisas que vêm dele. Talvez a única ali que vai depender da gente é o viver sempre em comunhão. Então, ter Deus como amigo, eu admiro muito o Ademar de Campos, mas talvez a canção deveria ser: não existe nada melhor do que ter Deus como amigo, porque são coisas que eu recebo dele, mas jamais, seria uma blasfêmia falar contra uma canção do Ademar de Campos, né? Mas a canção está dizendo isso para a gente, né? Olha tudo que eu ganho em ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. É bom demais ter um Deus desse, um amigo desse na minha vida. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa manhã, que vai permear toda a nossa mensagem, é: você se considera um religioso, como nessa frase que eu falei do pastor, né, que a gente faz todas as coreografias da religião, obedece a Deus e no final não o amamos? Então você se considera um religioso que pratica tudo certinho? Você se considera um amigo de Deus que o ama? Ou hoje você está mais para filho pródigo, talvez um pouco distante aí do pai, precisando retornar? Qual desses três você é? Um religioso que cumpre tudo certinho? Não, faço minhas devocionais, vou sempre à igreja, dou o dízimo. Você considera um amigo que, apesar das falhas, né, tem muito coração aí, que é o que o versículo lá de Isaías fala para a gente, né? Faz tudo maquinalmente e o coração está longe. Você é esse amigo que Deus conhece o seu coração, que você se esforça, Deus sabe que é sincero o que você faz, e não tem nada de religioso naquilo que você entrega, é realmente sincero. Ou você hoje está precisando voltar para o Pai. Uma coisa que é muito óbvia
para quem já estudou um pouco a Bíblia, é que não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. E muito menos dá para ser um cristão sem o Espírito Santo, né? Por exemplo, dá para fazer tudo isso religiosamente, todas as coisas que um cristão genuíno, sincero, amigo de Deus faz, um religioso também pode fazer, só que sem coração, sem sinceridade, né? Agora, quando tem o Espírito Santo de verdade, que te confronta, que fala, ó, você precisa mudar aqui, precisa mudar ali, né? E fica aquele embate dentro de você, você não vai conseguir dar passos com o Espírito Santo falando dentro de você, fala isso, muda isso, arruma isso. Vai ser muito difícil a gente caminhar, porque o Espírito Santo é quem vai falar. É Ele que vai fazer Ele que vai ser essa ponte entre a prática religiosa e a prática sincera do coração. Então, por isso, quero começar falando aqui do Espírito Santo, antes da gente ir para essa parte da busca, né? O tema da mensagem de hoje é a busca de Deus. Então, antes da gente entrar nisso, eu quero falar dessa ponte, porque dá para buscar Deus apenas na aparência, dá para buscar Deus apenas nas palavras, apenas na coreografia, dá para buscar Deus desse jeito. Mas lá dentro, só quem vai saber se está buscando mesmo é você, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, por isso, quero falar um pouquinho aqui do Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Santo. Esse texto está lá em Atos 1, versículos 4 e 5. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, mas recebereis, aí, 8 agora. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está nos últimos momentos aqui com os discípulos, e ele sabe que seria impossível os discípulos cumprirem a missão, né, de levar o Evangelho e cumprirem tudo que Jesus falou, sem o Espírito Santo. Então, ele envia um consolador, um ajudador, para essa vida, esse desafio que eles teriam na vida. Então, por isso, Jesus fala, aguardem em Jerusalém até que desça o Espírito Santo. E aí, então, pouco tempo depois disso, vem o Espírito Santo até aqueles irmãos, aqueles mais ou menos 120 irmãos que estavam reunidos ali. Vou ler com vocês, então, Atos 2, do 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, assim como Jesus falou. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Imagina só agora, eles veem, primeiro aquela tristeza de Jesus ter partido, mas depois a alegria de verem que Jesus é um homem de palavra, e o Espírito Santo então vem sobre eles. Algo sobrenatural, imagina mover num espaço um pouco menor que esse, e cada um falando em língua, aquela coisa maravilhosa. Imagina o espetáculo que não foi esse momento aqui para eles. Isso, então, os enche de coragem. E então a gente vai para uma outra parte aqui do texto, que é onde Pedro, encorajado pelas palavras de Jesus, vendo que era de verdade, que o Espírito Santo mesmo veio, eles vão para o meio do povo ali, e Pedro então começa a pregar. Atos 2, versículo 14, e depois o 36. Então se levantou Pedro com os 11,
e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Um complemento desse texto lá em versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, cheio de coragem, o Pedro, no Espírito Santo, através do Espírito Santo, encorajado pelo Espírito Santo, leva essa palavra ali para aquele povo. Quero continuar com vocês ainda nesse texto, versículos 37 até o 41. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Numa outra versão, diante dessas coisas, o que faremos então? Versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Esse texto de Atos 2 é o texto que eu acho, é o texto que mais mexe comigo na Bíblia, é meu texto preferido, porque foi uma igreja que ouviu, uma galera, um povo que ouviu e se rendeu ao que ouviu. E o que acontece quando a gente de verdade, ouve a voz do Espírito Santo dentro da gente, ouve a voz de Deus, de Jesus, e a gente pratica? Não que vá ser muito fácil, mas é muita certeza de sucesso. Alguém que segue o GPS geralmente não chega, no destino certo. Às vezes o GPS dá umas mancadas com a gente. Mas geralmente o GPS te leva com sucesso ao lugar que você precisa ir. Da mesma forma, toda vez que você e eu ouvirmos e dermos ouvidos ao Espírito Santo e a gente atender o final, apesar das dores, apesar de talvez pegar um congestionamento aqui, uma rua errada ali, por nossa causa, a gente vai ter um caminho de sucesso no final. A busca de Deus é o título dessa mensagem. E então agora eu quero mergulhar com vocês no texto que mexe demais comigo, porque foi um povo que decidiu buscar a Deus e fazer aquilo que Deus pedia para eles. Tem um pastor chamado Rick Warren, e ele, quando ele terminou o seminário, ele fala que ele estava sentindo no coração de plantar uma igreja. E ele então passa o dedo assim num mapa ali dos Estados Unidos ali, procurando um lugar onde ele ia plantar essa igreja. E ele fala que Califórnia foi esse lugar, e sentiu que Deus deveria mandá-lo, enviá-lo, e sentiu Deus enviando ele para, junto com a sua esposa, plantar uma igreja na Califórnia. Você que conhece o Rick Warren sabe que deu muito certo essa igreja. A igreja tem mais. Hoje ele já está aposentado, ele estava aqui no Brasil segunda e terça-feira. Deu muito certo a igreja. Mais de 30.000 membros. Ele escreveu livros que foram de forte impacto, para os cristãos no mundo. E essa coisa de passar o dedo, eu não acho que Deus fez isso com essa igreja de Atos 2. Quando Deus estava procurando, João vai falar que Deus procura adoradores, Essa igreja tinha acabado, essa igreja estava fervendo, Tinha acabado de receber o Espírito Santo da forma que aconteceu. Então, 3.000 membros novos convertidos ali, batizados. Imagina quantos cultos não ia ter que ter aqui na igreja, se tivessem 3.000 membros de uma vez. Na minha igreja não ia caber, Eles estavam borbulhando pelo Espírito Santo, estavam muito buscando o Espírito Santo. Então Deus vai agir. Deus não passou o dedo em qualquer igreja assim, e falou: nessa igreja aqui, a igreja de Jerusalém aqui que eu vou pôr a mão, eu vou
abençoar. Não, não foi isso. Era uma igreja que estava buscando, que estava querendo ouvir a voz de Deus. Era uma igreja que estava interessada em ouvir e seguir aquilo que Deus estava esperando daquela igreja. Então, por isso, a busca de Deus, eu escolhi esse texto para a gente mergulhar nesses 6 versículos. Quero ler com você então agora Atos 2, 42, 47. Já aconteceu tanta coisa incrível para cima, né? Jesus fala, fiquem em Jerusalém, esperem que vai vir o Espírito Santo. O Espírito Santo desce, Pedro prega, 3.000 se convertem, a galera se arrepende. Imagina, você pregar aqui na rua e o pessoal fica maravilhado com a mensagem e fala, beleza, com essa mensagem agora o que a gente faz? O que faremos agora diante dessas coisas que você disse? E daí ele fala, se arrependa. Talvez essa mensagem, quero voltar à pergunta lá de cima, né? Talvez essa mensagem caiba muito bem para a gente. Você se considera um religioso, um amigo de Deus que o ama, ou hoje está mais para filho pródigo? Então, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam, se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, uma vida em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Era um coração generoso. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza, sinceridade de coração, louvando a Deus de coração e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que texto maravilhoso, né? Eu sempre pensei que nessa leitura desse texto a gente deveria colocar o nome da nossa igreja. Então, na igreja do aeroporto, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia temor em cada alma dos membros da igreja do aeroporto, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio da liderança. Na igreja do aeroporto, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Na igreja do aeroporto, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Na igreja do aeroporto, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Na igreja do aeroporto, partiam o pão também de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, acrescentava à igreja do aeroporto o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Não é maravilhoso a gente poder contar uma história assim da nossa igreja? Eu acho que para isso dar certo aqui, o pastor Zé tem que trabalhar bastante, porque depende do pastor Zé tudo isso aqui, eu acho. Aplaude aí quem concorda com o que eu falei. Você vê que no texto, ele fala muito do 1 a 1. Isso aqui não depende do pastor, gente. Não depende do missionário, dos líderes. Para isso aqui dar certo, para uma igreja entrar nesse texto, para ser justo, que a gente coloque o nome da igreja em cada frase desse texto, todos os membros têm que entender isso aqui. Quem está participando da vida da igreja tem que entender o que é isso aqui. Tem que perseverar, enfim, a gente vai discorrer um pouco os versículos. Isso aqui não é missão, é também do pastor. Eu gosto muito de falar que o pastor não é diferente de ninguém. O pastor é pecador igual. Gente, o Zé é pecador, gente. Pode ter certeza disso. Eu também sou. E ele, e nem eu, e nenhum outro pastor, né, não existe essa coisa de um degrau acima. Somos todos iguais. Talvez um degrau acima é na hora da mensagem aqui. Mas na vida, no dia a dia, diante de Deus, você sabe muito disso, né? Só estou falando uma coisa que você já sabe. Então, se é igual na hierarquia, também deve ser igual na prática, né? Então, não esperem que para isso acontecer, isso depende do pastor e da liderança. Uma coisa que você pode ter muita certeza, né? Eu fiquei 4 anos aqui nessa igreja e me considero membro dessa igreja ainda, sei da seriedade que essa igreja
lida com as pessoas, com o evangelho, com o dinheiro que é dedicado aqui. Uma igreja muito séria. Então, o que se espera da liderança aqui, até onde eu conheço, né, eu acredito que eles estão fazendo muito bem a parte deles. Mas esse texto aqui não depende só dos... Fala muito dos apóstolos aqui, né, que era quem estava liderando. Então, quem está liderando, parte do líder é liderar bem. Mas, para fazer isso funcionar, vai depender muito da igreja toda. Então, isso aqui é uma missão para todos nós. Quando ele fala perseveravam, ele está falando de todos. Então, agora, voltando para o texto aqui. E perseveravam, se dedicavam em 4 coisas. Se dedicavam na doutrina dos apóstolos, que era os ensinos de Jesus. Jesus, lá em Mateus 28, quando está subindo, né, ele deixa a missão ali para os 11, e dele fala, ensinem a guardar tudo que eu vos ensinei. Então, quando Jesus deixa isso para os apóstolos, é essa doutrina que o texto está falando aqui. E essa galera aqui, esses discípulos, essa igreja, se dedicavam em tudo o que os apóstolos, os líderes estavam ensinando, que Jesus já tinha ensinado para eles. Também perseveravam na comunhão. Quero só voltar um pouquinho aqui na doutrina dos apóstolos. É muito importante você vir para o culto. Eu lembro que eu sempre falei isso, lá na minha igreja, que tipo, hoje tem uma festa, aniversário de 80 anos do seu vô. Gente, você não tem que vir para o culto nesse dia, né? Por favor, esteja lá com a sua família, né? Nos outros dias, esteja aqui com a igreja, em comunhão, né? Se está doente, se está trabalhando, né? Se tem algo muito importante na sua faculdade, que não dá para deixar para mais tarde, tudo bem. Talvez dê para entender você não estar aqui. Mas eles se dedicavam, eles estavam em tudo que a igreja da época oferecia, né? O texto vai falar que eles estavam nas casas, estudando, estavam junto com os apóstolos, né? Estudando. Mas também isso é sozinho, né? Você com a sua devocional sozinho, desde que ela não seja religiosa. Douglas Gonçalves, pastor do Jesus Cop, ele fala que a gente talvez tenha dificuldade, né? Você se cobra porque não fez devocional segunda, nem terça, nem quarta. Aí na quinta você já desanima porque não fez os outros dias, né? E ele deu uma dica que eu achei muito legal, né? Quando você for se dedicar, mergulha. É segunda-feira que você conseguiu, então mergulha ali. Leia o máximo que você puder, porque talvez você não vai conseguir uma constância terça, quarta e quinta, né? Então, come tudo que você tem para comer no dia que você sentar e fazer, faça de verdade. Talvez a diferença é fazer uma devocional de verdade. É melhor do que fazer religiosamente ou só para cumprir tabela todos os dias. Cumpri a tabela, Jesus. Estou em paz com o Senhor, fiz devocional todos os dias. Mas não mergulhou em nenhuma. Então, se preocupe no mergulhar. Fez devocional, mergulha naquilo. Porque talvez amanhã e depois você não fez, mas pelo menos na segunda-feira você fez muito bem. Então, se preocupe em ser de verdade quando fizer devocional. Esses se dedicavam tem muito a ver com isso. Se dedicar no culto. Sou corintiano, gente. Graças a Deus aí, Didi, 3 títulos, hein? Sem dinheiro, cara. Com a diretoria roubando a gente. E cadê Palmeirinhas? Palmeirinhas cheio da grana, tudo certinho, não ganhou nada. É nóis, Didi. Talvez seja muito difícil vir para o culto no dia que seu time está jogando, né? Mas, por favor, você tem tanto... O Neto vai falar depois do seu time, enfim, vem para o culto, né? Se dedicavam, tem essa questão do estar junto mesmo, né? Com a igreja. Todo mundo aqui já ouviu falar daquela brasa, né? Isso é muito verdade, né? Quando você está no meio da igreja, por mais... Uma coisa que é terrível de ouvir puxa, hoje o culto não falou comigo. Hoje não me arrepiou. Hoje o louvor não foi bom. Hoje o culto não foi para mim. Gente, o culto é para Deus, me desculpa, tá? Se você voltar para sua casa hoje ou qualquer outro dia durante esse ano e falar, Deus não falou comigo, talvez. Eu acredito que o que é falado, é pregado aqui é sempre Bíblia. Então talvez o problema não seja o que foi oferecido. Talvez o problema é seu coração. Toda vez que você estiver com o coração aberto, um versículo, um abraço no café, alguma coisa na comunhão vai acontecer de Deus que você vai receber e vai levar para casa. Seja um abraço de um irmão, uma palavra, talvez não é nem aqui do palco que aconteça isso. Mas o fato de você estar com o corpo, você vai voltar para casa, o fato de você se dedicar, você mostrar para Deus que estava perseverando, você obedecer esse GPS e vir para cá, é muito difícil você voltar para casa sem levar nada de Deus. Então, o que fazemos aqui, a gente ora antes, né? E a gente pede para que Deus fale. Então é estranho
né? A gente pedir isso para Deus, se dedicar, preparar, e Deus vai falar com você. Então, toda vez que você ficar com o seu coração aberto, provavelmente Deus vai falar com você. Tem um ministro de louvor que ele fala, é mal educado isso, tá? Mas eu confesso que eu gostei quando ele falou. Que no fim do... inclusive, era o pastor de adoração, Rick Musho, ele morreu em 2021. Ele era líder de adoração da igreja do Rick Warren. E daí, no fim do culto, um irmão chegou para ele e falou para ele que o louvor... Aconteceu alguma coisa hoje que o louvor não me tocou. E ele falou assim, sabe, quando você prepara a isca para o peixe, a minhoquinha, e aí teve um dia que um cara provou a minhoca. E falou, nossa, eu não sei como o peixe pode gostar disso, isso é tão ruim. E ele falou assim, então, a minhoca não era para você, a minhoca é para o peixe. Quem tem que achar ruim ou bom é o peixe, né? E ele fala para o seu irmão, se você não achou bom o louvor que oferecemos a Deus, tudo bem, quem tem que achar bom ou ruim, o louvor é Deus, né? A minhoca não é para você. A verdade é que a gente tem que vir com o coração dedicado. E o fato de você perseverar e querer ouvir Deus, quando você vem para o culto, provavelmente o Espírito Santo está nisso. Essa ponte que te trouxe para cá, o Espírito Santo. E ele fala com você de alguma forma, seja no louvor, seja na palavra, seja nas orações, seja na comunhão, ele vai falar com você. Então essa busca, mesmo em dias difíceis, inclusive nos dias difíceis, são os dias que você tem que estar aqui. Está friozão, está triste, sem vontade de vir, é o dia que você tem que vir. Talvez isso aí seja uma dor de cabeça, né? A Nath está sentindo dor de cabeça agora. O que você faz? Você toma um remédio. Isso é um sintoma de dor de cabeça, não querer vir para a igreja. E vir para a igreja, eu acredito muito que é um remédio que talvez Deus queira te dar. Então, não deixe de congregar, a não ser que tenha aniversário do seu avô de 80 anos. Sobre comunhão, a gente falou sobre, no primeiro culto desse ano, lá em Diadema, a gente falou sobre amizade, sobre comunhão. Dificilmente você vai estar andando, fazendo suas compras no mercado e você encontra aquela pessoa que é muito amigo seu. Dificilmente, gente. Daí vocês vão falar, vamos aproveitar que a gente se encontrou aqui e vamos tomar um café junto? Não, provavelmente depois da compra você já tem alguma coisa para fazer. Pode acontecer também, mas dificilmente você está andando na rua, na calçada, encontrou um amigo e fala, vamos aproveitar e tomar um café? Não, o que a gente sempre fala é, vamos marcar. Já falou isso? Vamos marcar aí, gente. Vamos marcar aí. E nunca marca. Gente, comunhão, ela tem que ser intencional. Comunhão, ela tem que ser por querer. Tem que ter vontade. Tem que falar, vamos amanhã. Vamos agora. Vamos semana que vem. Tem que marcar. Comunhão só funciona se for agendada. Tem que ser de propósito. Né? Nath e Bia, olha lá, já estão até conversando ali. Direto, elas têm os encontros delas, né? É agendado. Você não vai, dificilmente. Uma outra pergunta sobre comunhão. Qual foi a última vez? Eu lembro que eu perguntei isso para os meus pais. É até meio mancada a fala deles assim, né, em público, né? Mas é um exemplo que talvez vai servir. Morei com meus pais até os 26 anos, 27. Foi quando eu casei. Teve um dia que eu perguntei para os meus pais por que quase ninguém chamava eles para almoçar, para jantar. E eu vi pouco isso, nesses 27 anos com eles. Mas também vi pouco gente indo lá em casa lá. Às vezes era sempre um casal de tios que iam lá, mas via poucos. Meus pais não tiveram tantos amigos assim de estarem frequentando a nossa casa, ou nós, a casa desses amigos, né? A mesma pergunta eu tenho para você. Qual foi a última vez que você chamou alguém para jantar na sua casa? Ou que você marcou para sair com um amigo, ou com amigos, ou casal de amigos, para jantarem? Qual foi a última vez? A pergunta errada é essa que eu vou fazer agora. Qual foi a última vez que te convidaram? Essa pergunta é errada, tá? Te convidaram para almoçar, ou para jantar, ou para sair. E talvez agora você falou, se eu começasse por essa, você ia ficar meio ofendidinho. Ninguém me chama. Mas a pergunta certa é, qual foi a última vez que você chamou alguém para jantar, para sair, para tomar um café? Gente, isso deveria ser quinzenal, tá? Isso para mim é até normal, tem alguns amigos que eu estou sempre com eles. Talvez por ser pastor, né? Então, direto estou tomando café com alguém lá na igreja, estou saindo para tomar um café. Para mim talvez seja normal porque faz parte do meu trabalho. Mas qual foi a última vez que você intencionalmente chamou alguém? Isso deveria ser quinzenal. Pelo menos você uma vez na casa de alguém e uma vez alguém na sua casa. Leva isso como tarefa para a sua semana. Aquele amigo, aquela amiga que
Vocês não podem ficar distantes. Chama alguém para tomar um café. Viva a comunhão. Desfrutem disso. Comunhão tem muito a ver com algo em comum. Vai ser muito difícil eu chamar um amigo, uma pessoa que não seja meu amigo para estar junto, né? É alguém com quem você deseja desenvolver comunhão, tem algo em comum. É também um corintiano, né, Didi? Alguém que tem alguma coisa em comum com você, que partilha da mesma ideia, também gosta de andar de bicicleta, também gosta de cinema, também gosta de estudar, enfim. Cultive comunhão. Isso tem a ver com quem tem a mesma fé que você. Mas também tem a ver com pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, né? É uma coisa muito boa, se chamar um vizinho para comer um bolo com você, tomar um café da tarde, coisa de 40 minutos, e no final você faz uma oração de 28 segundos por ela vai voltar para casa diferente. Então, essa comunhão a gente tem que desfrutar, né? Tem um pastor que brinca, né, que a gente tem que ter pelo menos 6 amigos para o dia do nosso velório, ter quem carregue nosso caixão, né? Eu fui num velório, infelizmente faleceu um amigo, nesses 3 anos que eu estou lá junto com a igreja Menonitas, né? Junto a uma igreja que é 2. Somos aliança e somos Menonitas. E nesse tempo de Menonitas, todo dia que eu entro pela igreja, eu entrava na porta da igreja, a igreja no 2º andar, em cima de um bar. Todo dia, às vezes, 7h30 da manhã, tinha lá o Everaldo. Everaldo foi vencido pelo vício com o álcool. Todos os dias de manhã, Everaldo, a gente chamava ele de Fausto, tinha uma voz grave e bonita. Todos os dias de manhã, ele estava lá com uma pinguinha, que eu esqueci o nome, corote, sabe o nome? Um corotezinho, todo dia ele estava lá. E a gente conversava, né? E quando eu via que ele estava um pouquinho mais sóbrio, eu tentava falar com ele, tentava entrar na mente dele, muito ligeiro, percebi, ficava me chamando de psicólogo. Você é psicólogo? Sempre muito brincalhão. Às vezes ele subia na igreja. A última vez que ele subiu na igreja, às vezes pedia para usar o banheiro. Ele ficou 40 minutos lá. Eu estava com o Lucas, filho do Benê e da Aurélia, namorado da Aninha. Namorado da Aninha. Deus é bom. E aí estava eu e o Lucas lá, ele ficou 40 minutos, pediu para subir. Na hora que o Lucas chegou, ele pediu para subir para usar o banheiro, ficou 40 minutos lá, sentado na última fileira assim da igreja. E eu tenho certeza que ali ele teve o tempo dele com Deus. Tenho certeza. Por que alguém sobe na igreja e fica quieto lá, orando, olhando para frente assim? A gente não viu ele orando. Daí depois, no final, quando ele foi embora, eu ofereci uma oração, mas ele era muito liso, né? Daí ele falou, não quero oração não, e desceu. Uma outra vez ele viu o Thomas tocando, né? E ele chorou muito, né? Subiu, mesma coisa, viu o Thomas tocando violão lá, ficou chorando. Ou seja, alguma coisa Deus teve com ele ali, né? E o Everaldo era alguém com quem eu tentei desenvolver comunhão nesse tempo, né? E 2 semanas atrás o Everaldo estava dormindo num bar. Ele tinha casa e tudo, mas estava muito vencido pela bebida, pelo vício. E ele dormiu num bar, o dono do bar deixou ele dormindo lá, e no outro dia ele, então, acordou sem vida. E eu lembro que eu me senti um derrotado, assim, por isso. Porque nessa conversa com o Lucas, no dia que estava eu e o Lucas lá, enquanto o Everaldo estava sentado lá, a gente estava tendo nosso discipulado, eu falei para o Lucas que eu gostaria muito de ver um dia o Everaldo, nem precisava ser na nossa igreja, mas o Everaldo dá um testemunho que ele venceu a bebida. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, é importante a gente ter comunhão também com pessoas que não são da mesma fé que a gente, né? Desde que a influência seja você. Se é para estar com pessoas que não são da mesma fé, seja você a influência. Inclusive, Deus espera isso da gente. Jesus espera que a gente vá até os pecadores. Em momento nenhum, Jesus falou para a gente não estar entre eles, né? Então, se for para se assentar na roda dos escarnecedores, seja você a influência, né? Lá nessa roda. Leva um bolo de fubá, leva algo que a pessoa gosta, comida sempre faz bem. E é por isso que a gente vai falar de comida agora. Eles também, estou só no versículo 42, gente. Eles se dedicavam, gente, também no partir do pão. A comida, ela faz muito bem, né? A comida, ela traz um ambiente diferente, né?
Talvez você estivesse me ouvindo até melhor se você tivesse com uma pipoquinha aí, com refrigerante. Tem igreja que já está assim já, né? Mas faz toda a diferença você estar à mesa. Eu não quero nem falar de comida aqui, quero falar de mesa. Faz toda a diferença quando você está à mesa com amigos, com pessoas. Então, gente, tentem pelo menos de 15 em 15 dias estarem à mesa com alguém. Isso vai alimentar a sua fé. Isso também é uma busca que Deus espera que você faça. E também nas orações, né? Se tem uma igreja dedicada à oração, é essa aqui, né? Eu lembro que lá em 2016 foi quando teve o primeiro movimento, 17, do Ignite, que teve até o Ignite aqui, que veio o John Mitchell. Eu lembro de uma fala do pastor Zé que a igreja do aeroporto deveria ser uma igreja dedicada à oração. Não só uma igreja que ora, né, religiosamente. Tem que ter culto, tem que ter uma oração. Antes da música, antes da pregação, depois que acaba o culto, ou na hora de acabar o culto. Que as orações não fossem só meramente parte de um ritual, né, mas que elas fossem algo de verdade, né? Tem até, como que chama lá embaixo? Lá em cima? Cenáculo. Muito legal ver a dedicação dessa igreja com oração. Então, se envolva nisso. Vai ter encontro de oração. Não deixe isso só com os líderes, só com 5 irmãos. Participe dessa igreja em tudo que a igreja propor. No ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia, versículo 43, havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, por meio da liderança. A gente quer muito ver os sinais e os prodígios, mas a gente não quer o começo do versículo, né? Em cada alma havia temor. Como consequência disso, olha o que acontecia, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio da liderança. Começa com isso, né? Começa com um povo que entendeu, que precisa buscar Deus, que precisa temer, que precisa obedecer, não religiosamente. E aí Deus fala, puxa, essa igreja está me buscando demais, esse povo está me buscando de verdade. Por que não enviar meu poder sobre essa igreja, a minha autoridade? É natural isso, né? Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É essa vida em comum que eu falei, né? É uma caminhada juntos. Não é só o domingo é muito importante, mas não é só domingo. Por isso, volto a falar, se reúnam para estudar, né? Tem aqui os estudos, tem, por exemplo, está aqui atrás de mim, está aqui atrás, formação espiritual, né? Se dedique em tudo que a igreja está oferecendo. E olha, eu sei que essa igreja aqui não é uma igreja que te ocupa de segunda a domingo, não é uma igreja que você vive, você não faz outra coisa a não ser igreja. Tinha uma irmã lá em Diadema, não na nossa igreja, que o pastor viu que essa irmã, ele era de uma igreja pentecostal, e eles têm culto todos os dias, né? Pentecostal, eles têm esse costume de ter culto todos os dias. E o pastor percebeu que a irmã estava indo todos os dias para o culto. E aí ele decidiu chamar ela para uma conversa. E o que ele percebeu na conversa é que ela estava fugindo do esposo. O esposo trabalhava até o horário mais ou menos do culto ali. Quando ele chegava em casa, ela estava na igreja. E ela era a última a sair da igreja. Quando ela chegava em casa, ele estava dormindo. Eu sei que essa igreja é muito equilibrada no que ela oferece. Então, ela jamais vai te sugar. Jamais vão poder falar de você, nossa, você não sai da igreja. A sua vida é só igreja, igreja, igreja. Você vive enfurnado na igreja. Não, a agenda dessa igreja é uma agenda flexível, onde você pode crescer, receber e ter uma vida equilibrada. 2 amigos aqui de São Paulo trabalhavam no Rio de Janeiro. Um cristão, um ateu. E o cristão, quando eles voltavam na sexta-feira, por volta das 6, 7 horas da tarde, eles já estavam por aqui. O cristão, ele tinha uma célula na casa dele na sexta-noite. Durante o sábado, ele tinha atividades na igreja. E no domingo, ele tinha culto de manhã, que era a escola bíblica dominical, e culto à noite. E o ateu, ele tinha um tempo livre para estar com a família. Então, na segunda-feira, quando eles se encontram de novo, pegando o avião para voltar para o trabalho, para o Rio de Janeiro, história verídica, gente. O cristão esgotado, porque dedicou todo o final de semana dele para a igreja, enfurnado na igreja, fazendo as coisas para a igreja.
E o ateu não teve tempo com os filhos, levou os filhos para curtir um parque, teve tempo com a esposa, teve tempo com a família no domingo, um almoço com a família. Geralmente era essa a história desses dois. Eu vi essa história de um pastor de Alphaville, de um membro da igreja dele. E aí o conselho dele foi, cara, você precisa se dedicar menos à igreja, seja equilibrado. Você está entregando muito aqui, talvez desnecessariamente, né? Então a ideia aqui talvez seja que você entenda o equilíbrio, né? E essa igreja oferece para você o equilíbrio, para que você tenha essa vida em comum, sem precisar se esgotar, abençoando sua vida acadêmica, abençoando sua vida familiar, sua vida profissional, sem que você, pelo contrário, né, uma igreja saudável, ela vai somar. Você vai para o teu trabalho mais forte, você vai para a tua família mais forte, você vai para a tua faculdade, para os seus estudos mais forte. Então, por isso é muito necessário que nós, né, com nossas igrejas, tenhamos essa vida em comum. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui é um coração generoso, né? Talvez você dê 10% feliz, e é isso que Deus espera. O seu dízimo talvez seja aquele certinho lá, né? Até com centavos, mas é feliz. Talvez você faça isso sofrendo, puxa, né? Talvez você dê menos e dê a desculpa da generosidade. Você fala, não, estou sendo generoso. Paulo fala que tem que ser generoso. Tudo bem, aí é uma outra aula, tá? Não vai dar tempo a gente mergulhar nisso. Mas o que acontecia aqui, já era uma prática do Velho Testamento, né? Onde a tribo de Levi era abençoada pelos dízimos das outras tribos. Isso acontecia aqui também. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O versículo deixa bem claro, se tem necessidade. Não era vendia, não era Cuba, que todo mundo recebia um mês e só o presidente lá que ganhava mais que todo mundo, não. Era algo conforme o irmão está precisando, então a gente vai se dedicar em ajudar esse irmão. E havia generosidade, e aquele irmão não passava necessidade, porque essa igreja tinha um coração generoso. O nome do jogo é generosidade. Então, porque dá muito bem para você chegar em dezembro e falar para Deus, Deus, cumpri tabela, 12 meses, dízimo certinho, e Deus vai falar para você, beleza, você fez certinho mesmo, mas foi coreografia. Foi religioso. Não vi nada de coração. Você fez por obrigação, esperando que eu ia te dar alguma coisa. É barganha isso aí. Então não é isso que Deus espera, né? Ou talvez você deu estilo viúva pobre, né? Deu de coração. Inclusive falam que Jesus nunca falou de dízimo. Verdade. Jesus nunca falou de dízimo. Jesus falou de 100%. Quando ele vai falar de dízimo, quando ele vai falar de entrega de dinheiro, Jesus fala da viúva pobre. Que ela deu quanto? Quantos por cento? Deu 100%. Então, para Jesus, o que importa, o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele não está falando para você dar 100%, ele está falando, dê de coração, seja sincero. 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza, sinceridade de coração. Me parece, né, quem está escrevendo aqui é Lucas, né? Me parece que o Lucas está querendo dizer para as igrejas que existem até hoje, todo mundo quer esse texto, me parece que o Lucas está falando, por favor, gente, estejam reunidos, estejam numa mesa, estejam no templo. Ora, não pouco ele repete aqui, ele fala lá em cima da oração, do partir do pão, e ele faz questão de repetir aqui, no 46, né? Diariamente, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, partiam o pão de casa em casa. Ele repete 2 vezes porque ele quer que fique na nossa mente essa ideia de que precisamos estar juntos. Porque dá muito bem para eu ligar todos os dias, várias vezes, talvez no trânsito, talvez no ônibus, ouvindo aqui no foninho, um YouTube e ser alimentado pelo pastor preferido meu do YouTube. Tem muita gente boa pregando no YouTube. Mas o pastor do YouTube não vai lá no velório da sua família, se precisar. Ele não vai te visitar no hospital, ele não vai te receber no gabinete dele. Você precisa estar com gente de verdade, gente que você possa sentir um abraço, que você possa sentir o aperto de mão, que você possa ouvir a voz da pessoa, não por meio de um aparelho, mas
ao vivo, se alimente sim, com o YouTube, com tudo que você puder, porque isso vai fazer bem para a sua vida. Mas esteja diariamente perseverando, unânime no templo, ou partindo pão de casa em casa, tomando suas refeições com alegria e sinceridade de coração, com um irmão, com uma irmã, com a igreja. Isso aqui é um GPS para a igreja que quer ir bem, para os irmãos que querem ir bem na vida. Se você cumprir isso aqui, gente, sua vida vai melhorar, sua vida de busca a Deus vai melhorar, vai ser uma brasa que vai estar um pouco mais acesa. Eu estava com um amigo esses dias atrás, a gente falando desse texto, e ele falou uma coisa muito interessante. Esse texto aqui não é doutrina, esse texto aqui é histórico. Não é que nem quando a gente lê do Paulo, né, ele falando algumas coisas que são incisivas, né, ou quando a gente lê os evangelhos de Jesus sendo incisivo. Aqui ele está simplesmente contando uma história que deu certo. A gente pode seguir ou não, mas me parece que dá certo para hoje também isso aqui. Não é um privilégio só da igreja de Atos 2. E aí quero terminar então com o versículo 47, que é o fim maravilhoso, é Hollywood, esse versículo 47. E todas as igrejas devem experimentar isso aqui. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que eles viviam era tão bom, a comunhão deles era tão real, tão verdadeira, que os outros que viam queriam participar daquilo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava a eles dia a dia os que iam sendo salvos. Tem algo muito importante, que é tarefa nossa, que é a gente não ficar com a salvação só para a gente, né? Jesus ele veio para duas coisas. Ele veio para salvar, mas ele veio também para o reino ser estabelecido aqui. E o reino ser estabelecido aqui é quando você aceita fazer as coisas que Jesus pediu para fazer. O que você acha que é mais fácil para Jesus? Seja muito sincero, mais fácil para Jesus curar um câncer? Te dar um emprego? Ou é mais fácil para Jesus mudar o seu coração? O que você acha que é mais fácil? Se for olhar para as coisas que Jesus, Deus, a Trindade fizeram, né? Fizeram o sol. Você acha que para quem fez o sol, o câncer é algum problema? A hora que ele quiser curar um câncer, ele cura assim, ó. Agora, mudar o coração de alguém, ele não vai mudar a força. Então, para Deus, acontece um grande milagre quando você fala, tá bom, Deus, vou seguir o que o Senhor está me falando. Vou deixar meu coração ser moldado aí pela tua palavra. E aí Deus vai falar, nossa, isso é gigante. Por que lá em Salmo 51, 17, fala que um coração quebrantado, né, Deus não resiste? Porque é coisa difícil demais de acontecer. Um coração que se fala, puxa Deus, realmente tenho que mudar. Puxa Deus, realmente. Então eu quero voltar à pergunta do início, né? Você é um religioso, você é um amigo de Deus que o ama, ou talvez você é um filho pródigo que precisa voltar para Deus. Tenho o privilégio hoje de poder, vou descer por aqui mesmo, tá? Onde estou jovem ainda, hein? Quero ter o privilégio de cear com você, fazer esse momento de ceia. Tem uma música durante a ceia, Lucas? Então a banda vai tocar aqui, enquanto a gente entrega os elementos. E que diante dessa mensagem, você leve o desafio para ter uma vida mais